Áudio ok. Legal. Galera, então se você me vê falando hoje meio travadinho, não dê bola porque eu tô um tanto quanto um pouco gripadinho, mas tá tudo bem, não vai nada vai nos impedir de seguir adiante, tá? Turma, vamos falar da tristeza, vamos falar qual é a finalidade da tristeza. Para que serve a tristeza? Por que a gente tem isso dentro do nosso sistema? E eu quero que você faça o seguinte raciocínio. Eu quero te convidar a fazer o seguinte raciocínio. Eu quero te convidar a fazer a seguinte lógica, tá? Será que a natureza manteria uma emoção no nosso sistema, ou ela manteria algo no nosso sistema que não tem alguma utilidade? Olha bem, o nosso sistema ele é muito inteligente. Todo o nosso processo interno, processo emocional, partes do corpo, órgãos, tudo tem uma funcionalidade e uma finalidade. E a natureza ela é extremamente sábia, ela jamais faria você ter algum tipo de estado emocional se ela não tivesse alguma finalidade. E a tristeza tem uma finalidade. A tristeza, assim como todas as demais emoções, tem algumas finalidades. É importante que você compreenda que essas finalidades nem sempre estão claras para quem está vivenciando aquela emoção. Então, por exemplo, quando a gente está triste, quando a gente sente tristeza, aliás, antes de eu falar especificamente sobre isso, a natureza ela tem uma formatação muito sábia. Tudo que ela não usa, ela descarta. Olha bem, tudo que ela não usa, ela descarta, ela elimina. Tudo que você não está usando no seu sistema, ela elimina. Então, existem diversos estudos que mostram que na natureza aquilo que não é empregado, aquilo que não tem funcionalidade ou não tem utilidade, ela acaba sendo extinta, né? Acaba sendo eliminada do sistema, enfim, de toda a nossa ecologia. E internamente a mesma coisa. Será que se nós não tivéssemos a tristeza como uma função biológica importante, ela não existiria? Ela existe porque tem uma função biológica. Qual é a função biológica da tristeza? A função biológica da tristeza, e aí eu costumo dizer o seguinte, que nós temos como se fosse um painel aqui dentro do nosso sistema. É como se o nosso peito fosse um sinalizador, um painel de um veículo automotor ou um painel de um avião. E ali nós temos vários botões, vários sinais, vários alertas sendo acionados o tempo todo. Quando a gente sente uma emoção como a tristeza, ela automaticamente está nos dando alguns alertas. E alguns são facilmente reconhecíveis, outros não. Então, antes de eu te explicar sobre esses alertas, a primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você sente tristeza, a finalidade dela é fazer com que você pare um pouquinho, olhe para dentro, ou seja, se observe e perceba por que você está sentindo aquela emoção. Por que eu estou sentindo tristeza? A tristeza, ela tem a finalidade de fazer você parar. Ela tem a finalidade de fazer você diminuir a entrega de energia, reduzir sua velocidade, estacionar um pouquinho e refletir sobre o que está acontecendo no seu contexto. A finalidade da tristeza, aqueles pontos que são reconhecíveis são alguns. Por exemplo, a gente consegue perceber quando a gente está vivendo uma situação desagradável. Beleza? Quando eu estou vivenciando uma situação desagradável, um desconforto, alguma situação que está me colocando em constrangimento, ou está me deixando triste e eventualmente me machucando, ali eu vou sentir tristeza. Essa situação de tristeza, ela geralmente está associada a momentos difíceis, tá? A situações difíceis, situações que você não sabe como lidar, como, por exemplo, uma separação, a morte de alguém, a perda de um objetivo, perda de um amigo, perda de emprego, quando você não conquista alguma coisa que você deseja, quando você se frustra com alguém, quando você vê uma notícia que não é agradável. Então, talvez você, através da empatia, você consiga se associar àquela tristeza, àquela dor de um terceiro, e você acaba sentindo aquilo também. Agora, existe uma segunda camada, e aqui é onde eu queria chegar. Existe uma segunda camada que a tristeza tem uma finalidade que a maioria das pessoas acaba não percebendo. Qual é essa segunda camada, Rafa? O que seria essa segunda camada? Essa segunda camada é quando você sente tristeza, mas não consegue perceber qual é o contexto que você está sentindo a tristeza.
E geralmente isso acontece quando você tem um desalinhamento, olha bem, um desalinhamento dos seus valores com o contexto que você está vivenciando. Por exemplo, se eu tenho um valor como liberdade, um valor alto como liberdade, né, a liberdade é uma emoção importante para mim, é uma emoção que me guia, é um valor que eu valorizo demais, que eu entendo importante. E eventualmente eu estou exercendo uma função profissional, numa atividade que eu não sinto liberdade, muito provavelmente o contexto que você está inserido está desalinhado com uma bússola interna sua, com um valor interno seu. E quando a gente para perceber, quando a gente para fazer essa autogestão, quando a gente para observar por que eu estou sentindo tristeza, e a gente observa que é um desalinhamento de valores, a gente pode ter a resposta do que fazer. Por exemplo, se eu percebo que eu tenho um valor meu que não está sendo atendido por um contexto e eu tenho como mudar aquele contexto, aquilo é uma informação extremamente importante para que você dê passos em direção à mudança de contexto. Quais passos, Rafa? Se eu tenho um sentimento de liberdade muito alto e eu estou trabalhando num ambiente que eu não sinto liberdade, eu devo pedir demissão? Não é isso que eu estou falando, tá? Até estou deixando claro eu estou pegando um exemplo de desalinhamento de valores para você compreender a lógica do que eu estou trazendo, tá? O que eu estou ponderando aqui é que quando eu sinto esse desalinhamento de valores, ou seja, eu internamente desejava algo, eu tinha uma expectativa de algo e no meu mundo exterior eu não estou tendo aquilo atendido, eu tenho um desalinhamento de valores. É importante que você descubra, primeiro, qual é o valor que está sendo desatendido. O que está me incomodando? Qual é o valor que naquele momento eu não tô preenchendo? Por quê? Porque você pode encontrar por outros caminhos o atendimento daqueles valores. Você pode encontrar outras formas de abastecer aqueles valores. Por exemplo, um outro valor importante, variedade. O valor variedade, ou, vamos lá, valor. Eu vou pegar outro valor interessante aqui, ó, que não é a insegurança, mas é o valor de incerteza. O valor incerteza é um valor importante, tá? O valor incerteza é um valor importante. Normalmente, onde é que você pode abastecer do valor incerteza? Se eu não sinto incerteza em algumas áreas da minha vida, que são dúvidas, tipo, ninguém quer ir ver um filme que você já sabe o final. Ninguém quer assistir um jogo de futebol que você já sabe o final. Ninguém quer assistir uma luta que você já sabe o final, uma corrida que você já sabe o final. Ali você está abastecendo os seus valores com uma incerteza. Então, uma das formas de você abastecer a sua sensação de incerteza, aquele valor que é importante, é você participar de atividades que geram esta sensação de dúvida, de incerteza, como, por exemplo, assistir um jogo de futebol. Eu gosto de jogo de futebol, porque ele abastece a minha sensação de incerteza, porque dá aquele frisson, né? Aquela sensação do tipo, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, nossa, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, e aquela situação híbrida de várias emoções ao mesmo tempo. Então, o futebol, por exemplo, ele abastece a gente de incerteza. Então, é um valor importante para mim, é um valor que eu abasteço assistindo jogos de futebol. O que eu estou querendo dizer? Pare um pouquinho para analisar em que contexto você não está atendendo determinados valores seus. Quando você perceber quais são os valores que não estão sendo atendidos, talvez você encontre a raiz de parte da sua tristeza. Então, o que eu estou dizendo aqui? Nós temos fontes de tristeza. Aqueles eventos naturais que a gente já conhece, separação, morte, perda de algum objetivo, perda de um amigo, afastamento de alguém, frustração, aquilo pode gerar tristeza. E temos também a origem de uma tristeza quando a gente tem um desalinhamento de valores, e aí você precisa parar para observar por que você não tem aqueles valores atendidos, ou o que está acontecendo que aqueles valores não estão sendo atendidos. Estas são fontes de tristeza. Mas para que serve a tristeza, então? Por que a natureza me faz parar sentindo tristeza? Por uma questão muito simples. Ela quer que você realinhe tudo. Ela quer que você pare um pouquinho para reprogramar e reorganizar as coisas
e recomece, realinhe, avance novamente. A tristeza ela pode te deixar parada, pode te deixar travada, pode te levar a doenças mais graves, como depressão, pode levar até a situações bastante importantes na vida de alguém. Quando a tristeza tá ali impulsionando, ou seja, você sente tristeza e percebe que ali você precisa corrigir alguma coisa, você rapidamente age corrigindo aquilo, não é indo no shopping fazer compras, tá, gente? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas é corrigindo aquilo que está te gerando a tristeza ou aceitando aquilo que você tem que aceitar. Existem situações na sua vida que você precisa aceitar. Quando você consegue compreender isso, você entende a finalidade da tristeza, que é para que você pare, se realinhe, se reorganize e avance novamente. A natureza sempre vai querer que você avance. Tudo na vida, ou você está crescendo ou você está morrendo. Então a natureza ela te deixa triste para te dar tempo de reorganizar algumas coisas. Ou seja, tem uma frase que eu gosto muito: quando você cair, fique um pouquinho quietinho. Não levante rapidamente. Espere um pouco. Olha, eu vou repetir. Quando você cair, espere um pouquinho antes de levantar. Se refaça no chão. Espere um pouquinho para compreender o porquê que aquilo aconteceu. O que você vai fazer para corrigir. O que você vai fazer para avançar, talvez de uma forma diferente ou melhor ainda. Esta é a finalidade da tristeza. E aí vem um ponto importante. Se você conseguir identificar as fontes da tristeza e modificar isso, você vai avançar, você vai ter mais recursos e vai poder continuar indo em direção àquilo que você deseja, criando novos contextos. Rafa, significa que eu nunca mais vou sentir tristeza? Claro que não é isso. A tristeza é natural e saudável que a gente sinta. Então, muito provavelmente você vai passar por vários momentos na sua história que você vai sentir tristeza. E aqui um ponto importante, tá, gente? Como que eu posso identificar a felicidade, a alegria, o amor, se eu não sinto a tristeza, por exemplo? Como que eu posso identificar alguma coisa muito boa se eu eventualmente eu não entendo, eu não sinto o contraponto daquilo? Então, para que eu sinta alegria, eu também tenho que sentir tristeza, porque daí eu sei como funcionam esses dois ápices, esses dois pontos, né? Essas duas extremidades. E para finalizar, para a gente ir já partindo para o final da nossa live de hoje, a tristeza tem uma função biológica muito bonita. Aproveite quando você estiver triste e faça a sua autorreflexão. Mas perceba uma coisa: se essa tristeza perdurar por muito tempo, procure ajuda. Procure um terapeuta, procure um psicólogo, procure alguém para te ajudar a discutir sobre aquela tristeza. Talvez você não tenha ferramenta o suficiente para compreender a origem daquela tristeza ou o que você tem que fazer para corrigir. Discuta isso com profissionais, traga isso, porque são aspectos que vão te ajudar muito se você trouxer isso para alguém, se você levar para um profissional habilitado, se você parar um pouquinho e compreender que a tristeza tem uma função biológica de avanço, porque ela te permite reorganizar um monte de coisa, principalmente valores internos, tá? E algumas coisas você vai ter que aceitar, simplesmente aceitar. Então, na morte você vai ter que chegar em algum momento da aceitação, na separação em algum momento você vai ter que chegar na aceitação. Quando você não consegue conquistar um objetivo, talvez em algum momento você vai ter que chegar na aceitação, mas o mais importante é que você faça essa reflexão para entender por que você está sentindo tristeza. Ou seja, não deixe de valorizar o sentimento de tristeza também. Ele é um sentimento importante no nosso sistema. Tá bom? Então, quem gostou, dá uma curtidinha aí, dá um joinha, comenta com a gente. Desculpa estar um pouquinho lento hoje, eu estou bem gripado. Estou fazendo um esforço gigante aqui para falar. Mas dá para ver que eu estou bem anasalado, né? Mas está tudo certo, faz parte do jogo. Não estou triste por causa disso. Vamos seguir avançando, tá bom? Gente, muito obrigado. O Juliano está dizendo ali, tristeza promove mudanças. Exatamente. Tristeza promove mudanças. Aproveite para fazer o seu processo de transformação, tá bom? E se você precisar de ajuda, procure ajuda. Os americanos eles têm uma expressão muito legal, que eles falam o seguinte, os americanos usam uma expressão chamada ask some help. Se você não está sabendo lidar com aquilo, procure alguma ajuda. Procure ajuda, tá bom? Fechou? Então, pessoal, muito obrigado. Fico à disposição. Nós vamos deixar essa live salva. Pegue os aviãozinhos e mande aí para pelo menos mais 10 pessoas no aviãozinho. Pega o dedinho agora e sai mandando no aviãozinho para pelo menos 10 pessoas aí que talvez você possa... Manda para quem você sabe que está triste, manda para alguém que sabe que talvez esteja precisando ouvir o que eu acabei de falar.
e compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Um beijo, galera. Sexta-feira, meio-dia, temos mais uma live sobre planejamento, tá bom? Vamos falar sexta-feira sobre isso. Beijo. Tchau.